Está ao vivo, está ao vivo. Tá aqui. Fala, Diniz. Vamos lá. Eita. Tá chegando a galera aí. Diegão já tá por aí. Vem passando. Alexa. Valeu, para. Por favor. Vamos lá. Convidada de hoje vai me perdoar porque eu não vou fazer a chamadinha de Alexa porque não deu tempo, acabei de sair. Não deu tempo de gravar a chamadinha da Alexa. Mas ele está entrando aí, meu amigo Diego Curvelo. Ansioso por essa conversa. Vamos lá. Estou aguardando o Diego entrar na sala. Diego? Cadê? Conectando. Magali. Eu chamava de novo. Peraí. Deixa eu chamar de novo. Que onda. Cadê o Diegão? E aí? Essa é PCT. Puta que pariu, velho. Que felicidade em Ó a ter você camisa. aqui. Camisa especialmente pra você. All All good. good. Perfeito, velho. É o que mais me perguntam. E aí, meu irmão? Tá tudo Tá bem, tudo velho? bem, tá tudo bem. Só pular sua fogueira do caralho esse São João, hein? É, escapada grande, meu irmão. Um caminhão de Caralho. gás escapando. Eu, primeira coisa, dizer que eu estou extremamente feliz em lhe ver aqui e estar aqui nesse papo e a gente poder estar conversando. A gente já é parceiro já de longas datas, né? Até o último Mão na Massa a gente tava lá juntos, né? Verdade. Você passou lá, dia da final da Libertadores da América, a gente já para entrar para fazer a dinâmica, gol do Flamengo, volta correndo, aí Mengão empatou, ganhou, ficou graças a lá, Deus. Mengão ganhou, exatamente. E aí, estamos aqui agora falando, e eu estou muito feliz mesmo. Rezei muito, agradeci muito ao Papai do Céu por você estar aqui Obrigado, para contar irmão. essa história. E aí, meu velho? Começando, não sei se eu começo pela parte da publicidade, se eu falo sobre essa, esse negócio do Covid aí, que foi algo que mexeu bastante com todo mundo, né? Principalmente com você, com sua família, com seus amigos, Uhum. né? A gente teve sempre em oração. Tá tudo bem? Tá zerado? Tudo bem, 100%. Eu só não tô ainda fazendo tudo que eu gostaria, porque minha esposa não tá deixando. Eita. E antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelo convite. Você é um cara que eu admiro demais pela sua trajetória, pela forma como você vê as coisas e as pessoas que você consegue agregar, pela sua positividade, seu carinho. E gratidão aí pelas suas orações. Foi tanta gente, velho, tanta gente orando por mim, que eu fiquei assim, pô, será que eu mereço tudo isso? Quando a gente, nesse momento de perrengue, né, que você tá ali numa situação onde você não, só é você e Deus, é que quando você volta, que você percebe o quanto você é amado, querido, respeitado, sabe? Isso daí talvez tenha sido o meu maior presente na vida, assim. Eu acho que Deus fez assim, deixa de ser bobinho, que você tem uma importância fundamental na vida de muita gente. E aí isso me mostrou claramente a missão que eu tenho que cumprir, sabe? De não só apenas ser um pai melhor, um marido melhor, mas um cidadão, um ser humano cada vez melhor, né? Porque a gente vai criando essas micro-responsabilidades, né? Com cada pessoa que você diz um muito obrigado, que você é generoso, que você
demonstra uma atitude de respeito, de carinho, uma ajuda que você dá, né? Você cria vínculos com a sociedade, com as pessoas. E às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? A gente, tipo assim, a gente tem um coração bom, mas às vezes esquece que uma palavra que você diz, às vezes faz muita diferença na vida É daquela verdade. pessoa, né? Às vezes você que dá aula, você sabe que às vezes uma frase que você diz, às vezes vira uma chave para a pessoa que ela fez, caramba, quando você me falou aquilo, isso é uma das coisas mais sublimes que tem na vida, né? Porque você entende o que é que você veio fazer nesse mundo, né, velho? É, Trocar conhecimento, trocar energia, trocar afeto, né? E se importar verdadeiramente com as pessoas. A gente vive num mundo com tanta informação, né? E que às vezes a gente não consegue parar para estar presente, sabe? Como a gente está fazendo agora. Quantas e quantas vezes meu filho fez assim, papai, vem ver isso aqui, papai, olha isso aqui, peraí, filho, que eu tô trabalhando, peraí, filho, agora não, papai não pode, peraí. Meu irmão, a chave virou, tipo assim, meu filho faz assim, papai, porque agora ele já até mudou, né? Ele fala assim, ah, não, você tá trabalhando, né? E agora eu digo, não tô não, não não, tem, não. acabou tudo. Diga aí, o que é que você quer mostrar pro papai? Porque você passa da importância, era tudo que eu mais queria quando eu estava naquela UTI, era ver minha esposa, dar um abraço no meu filho, poder escutar a voz dele, sabe? Foi uma provação muito grande, cara. E a gente, eu tenho falado essa frase com mais frequência, mas eu digo assim, as pessoas que não acreditam em Deus, é importante arrumar um ótimo substituto, viu, velho? Porque É, nessas horas daí, você não vai recorrer a Einstein, não, viu? exatamente. Só para contextualizar, para quem não conhece Diego, quem tá aí na live, que é só amigo meu, não é amigo de Diego, só amigo de Diego, só amigo meu. Esse é uma Selma Live, a última Selma Live, foi um projeto que eu comecei durante a quarentena. E conversei com um monte de gente boa. E hoje eu estou encerrando, né? Eu tinha botado uma meta de 9 conversas, etc. E para mim eu sempre virava em Diego. Eu disse, pô, eu queria conversar com o Diego, velho, porque eu acho que o Diego é um cara tão positivo que ele deve trazer tantas lições do que ele passou, né? E vai reverberar isso ainda mais, porque tu já tinha isso como missão e propósito de levar conhecimento, de instigar as pessoas com tua palestra, com teus vídeos, etc. E eu acho Uhum. que despertou isso aí foi um upgrade que se deu, né, de uma coisa que é muito maior, né, que é quase essa relação com Deus, para quem acredita em Deus, né, que você vê que sua missão está no caminho certo, etc. Então, Diego passou aí não sei quantos dias, me conta aí rapidamente, assim, Foram tu teve 40 Covid, dias. mas tu Foram teve 40. quando? Tu tivesse logo na primeira semana? Foi uma semana após, acho que 2 semanas pós quarentena, quando avisaram a quarentena. Eu fui para o hospital, para emergência, no dia 2 de abril. Certo. Na verdade, a quarentena começou em Que março, é né? 16, né? Começou 16, 17 de março. Isso, meio de março. Então foi exatamente isso. 2 semanas depois da quarentena, eu já estava sentindo já estava me sentindo mal. Não eram os sintomas, né? Porque são vários sintomas, né? Mas eu estava sentindo uma dor de cabeça muito forte. Ela ia e voltava e tal. Eu fiquei segurando a onda durante 2 semanas ali, porque eu estava com uma inflamação na pele, essas coisas de pelo encravado e tal. Eu estava com uma dermatite e aí estava tomando uns antibióticos. Aí meio que mascarou a doença, sabe? Aí na terceira semana foi que eu tinha parado o antibiótico, foi que veio uma dor de cabeça muito forte. Como eu tinha crise de sinusite, eu achei que era uma besteira e tal. Fui para o hospital, assim, o médico vai fazer uns exames e tal, vai dizer que eu preciso melhorar, vou me cuidar em casa, ou se eu fosse ficar hospitalizado, ia passar uma semaninha e de boa, né? Mas Uhum. sempre fica aquela paranoia, né? Tipo, será que eu tô? Será que eu não tô? Eu tenho um toque com higiene e tal, tudo limpo, tudo, sabe? E quando rolou essa história, eu fiquei mais ainda. E eu fiquei pensando assim, pô, quem vai ser a primeira pessoa que vai pegar Eu próximo de mim conheço. para a ficha cair, né? Porque só quando É. tá próximo é que você realmente sente, né? E aí, quem foi a primeira pessoa que próximo de Putz. mim? É. Eu mesmo. E foram 40 dias hospitalizado, desses 40 dias, quase 30 aí na UTI e 22 dias entubado. Sendo que desses 22 dias entubado, eu passei 18 sem responder a nenhuma medicação.
Então, por muitas vezes, os médicos desacreditaram do meu quadro. É claro que é uma situação em que tudo poderia acontecer, né? Então, assim, eu fui um dos primeiros a chegar assim no hospital, só tinha 2 pessoas no meu andar. Então, os médicos ainda também estavam descobrindo como gerir Cuidar, né? esse quadro, né? E aí, eu tomei medicamentos para HN1, né? Eu tomei como é? É, Cloroquina, né? hidroxicloroquina, cloroquina, cloroquina, Cloroquina. cloroquina, Tomei exatamente. logo na primeira semana. É, e aí comecei uma série de medicamentos que eles vão tentando ali, mas não respondia nada. Então, só no 18º dia foi que eu comecei a responder. E eu estava muito inquieto também, eu queria sair da cama, queria tirar o tubo. Só que eu estava como induzido, né? Eu estava vivendo, inclusive, o médico falou assim, não, você vai dormir e depois você vai acordar, tá de boa. Aí eu falei, porra, é tudo que eu mais quero, né? Passar por esse turbilhão sem ter que... Sem sentir nada, né? Exatamente. Só que enquanto eu estava desacordado, ou pelo menos sedado, né? Eu vivi muitos sonhos, muitas visões, sabe? É como se eu estivesse vivendo num outro mundo, onde eu vivia várias histórias, assim, às vezes três histórias, assim, num dia, digamos assim. E era tudo muito angustiante. Eu sempre querendo sobreviver, sabe? Eram conflitos que eu ia vivendo com a família, com amigos, com a galera do trabalho, com um amigo. Uma coisa que me perguntaram, tá, tu viu alguém que já tinha morrido? E numa dos sonhos que eu tive, eu sonhei que eu estava hospitalizado, que eu estava precisando de tratamento, que eu estava... Não sei se eu precisava de uma doação, alguma coisa, mas ninguém conseguia ainda descobrir o que é que eu tinha. E uma série de amigos começou a se mobilizar. E aí, eu não sei bem como foi, se na história eu não tinha plano de saúde, alguma coisa desse tipo, mas aí chegava uma galera e dava uma grana no hospital, tipo assim, não, vamos ajudar. E essa mesma galera montava uma festa dentro do hospital e tal. É E foda. uma das primeiras pessoas que chegou assim para dar essa moral foi Fabiana, que inclusive trabalhou na Ampla, né, por muitos e muitos anos, Fabiana Stephanie, que Uhum. infelizmente nos deixou alguns anos teve câncer e tal, e eu vi ela claramente assim, com toda a alegria que ela tinha, e conversando com minha esposa, que eram muito amigas, né? E foi a única pessoa assim que eu vi de quem já tinha ido, né? E esses conflitos me deixavam muito angustiado, né? E eu acho que isso refletia nas minhas ações ali acamado, né? E ao longo desse tempo inteiro, assim, eu só vim perceber realmente que eu tava... Em alguns momentos eu me via amarrado, inclusive na cama, e eu queria ir no banheiro e não podia, aí eu me desamarrava nos sonhos e tal. E eu fui realmente, tive que ser amarrado lá, eles me botaram umas ataduras assim. Então imagina, você passar, vamos dizer aí que eu passei esses 20 dias aí desacordado, eu só acordei mesmo nos 2 últimos dias, que tiraram o tubo, né? Imagina o teu corpo reagindo a uma situação em que, por exemplo, eu quando vou dormir, eu me viro muito até achar aquela posiçãozinha que eu vou lá e durmo. Imagina você ficar ali o tempo inteiro ali parado, né? Eu fiquei com Só uma... fazendo decúbito, né? Porque ela fica movimentando, né? Exatamente. E aí eu fiquei com uma ferida nas costas e assim, e quando eu acordei, 15 quilos mais magro, sem musculatura nenhuma, tomei um susto, né? Eu não conseguia, não tinha mobilidade, Porque não você não falava entende, né? direito. Você não entende, você não sabe se passou 2 dias, uma semana, um mês, né? Exatamente, exatamente. Quando o médico disse a data, e eu ainda estava meio zoró assim, eu digo, meu Deus do céu, já faz um mês que eu tô aqui, doutor. E aí o cara tem que segurar a onda e administrar, né? Toda essa história. Mas assim, eu acho que a maior lição que eu tive disso tudo é que por mais difícil que seja, você tem que entender que é importante você ser grato por aquilo que você está passando, entendeu? Você, o tempo inteiro entender que você precisa evoluir, que você precisa
perdoar, mas você não pode ser ingrato de dizer por que que eu estou passando por isso, porque, sabe, eu acho que isso foi o que me fortaleceu, porque toda vez que eu agradecia um dia que eu estava vivo ali, lógico, depois que eu acordei, eu acho que isso foi trazendo uma energia mais forte, entendeu? Foi criando um compromisso, um vínculo com aquilo que eu até mesmo nas minhas orações prometi a Deus, né? E, e olha que foi promessa para foi E tem, promessa. inclusive deve Você ter umas tá na... promessas aí dos outros para tu pagar também, né? Exatamente, não, porque a galera começa. Porque é assim, né? Uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Diego, é importante você escrever o que você passou, de alguma forma você rememorar isso, recordar isso, porque a gente tende a, quando fica bom, a gente voltar a ser o que era antes. E ela falou isso, e eu já estava pensando nisso há bastante tempo, e aí fechou um ciclo para mim, porque se a gente. Eu sei que é difícil você relembrar uma dor, mas se você não recorda daquele desafio que você enfrentou, você passa a banalizar mais uma vez todas as suas atitudes, entendeu? E aí eu fico o tempo inteiro agradecendo e relembrando tudo que eu passei para que eu não possa retroceder e cometer os mesmos erros, sabe? E, e aí, quando vai ficando tudo bem, eu sempre lido com as coisas com bom humor, porque eu acho que é a maneira que eu consigo ser mais verdadeiro com aquilo que eu estou vivendo. Eu sempre fui assim, sempre lidei dessa forma, essa é a minha personalidade. Algumas pessoas, desde criança, achavam que eu era metido ou exibido, mas eu me considero amostrado, que é o exibido puro. É o natural, Aquele né? que Eu não sou faz nada. assim, né? Eu sou Aquele assim. que não Pode faz ser a mal a plateia ninguém. um ou 1000, né? Eu vou Exa fazer assim, né? exatamente. Por muitas vezes você tem que. A maturidade vai te dando bom senso, né? Pô, não dá para você ser É, assim tanto e tal. Mas você tem que ter o discernimento de para onde teu espírito vai. Então, qual é a liberdade que você precisa para ser você mesmo, né? Diante do teu caráter, dos teus pilares, daquilo que você acredita, do que você respeita. Então, eu respeito muito o meu jeito de ser. Mas hoje eu estou muito mais consciente. Algumas pessoas, um grande amigo chegou para mim e falou assim: tu tá mais cristão diante do que você passou? Eu fiz, eu sempre fui. Mas talvez eu reservei muito esse meu lado religioso, espiritual, muito para mim, para minha família, e não não expunha muito demonstrava, isso. né? Eu sempre fui muito mais escrachado e tal, e é isso mesmo, e às vezes é importante as pessoas verem um pouco desse outro lado também, sabe? Esse lado mais ligado a essa força maior que existe tantas circunstâncias a respeito, né, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Então, eu acho que eu tenho essa missão também de mostrar um pouco desse lado e através de um relato que eu mesmo passei, né? Porque é aquela história, né? No mundo do empreendedorismo, no mercado de trabalho, tem uma frase que é assim: contra sucesso não tem argumento. Se é sucesso, velho, você pode gostar, pode não gostar, o cara é vitorioso, né? É. Ou mesma coisa para a audiência, né? Eu não gosto desse programa. Beleza, mas é Ibope, velho, estourado no Brasil inteiro. Acabou-se. Então, É. assim, você tem suas preferências, mas tem muita pessoa que gosta, tem muita pessoa que não gosta. O cara deu certo ou não deu certo. Então, a gente tem. Quando você consegue ter mais discernimento do que você é, do que você faz, o que faz sentido para você, acho que fica mais fácil, sabe, de compartilhar o que você vive e o que você acredita. E tem uma coisa de que eu até quando a gente conversou, quando você se recuperou, que eu disse a você que é sua família, né? Que é assim, sua esposa, Sem dúvida. né? Que acompanhou e eu como vivi o lado que ela viveu já no outro momento com meu pai há 12 anos quando ele Correto. teve um AVC. Eu até escrevi recentemente sobre isso, que ele passou 30 dias em coma e todo dia a gente ia na UTI 3 vezes no horário e depois falava com o médico e o médico sempre falava: não, continua estável, segue estável.
E você sempre estava ali naquela ansiedade de uma palavra, diz, melhorou um pouquinho. Eu lembro quando eu comemorei o dia que ele abriu o olho, que ele piscou o olho, que a médica disse, olha, ele tá com... Tem a escala de Glasgow, né? Na escala Sim, do coma. E pai, eu estava no Glasgow 3, que é você não reage a nada. Fura o pé, você não tem reação, bota uma lanterna no seu olho, você não tem reação, você não respira só e nada disso. Foi intracraniano, né, por causa do tempo que passou. Ficou 100% debilitado. Teve vários sonhos, como tu relatasse, assim. Quando ele acordou, por ele ter passado, ele passou, ele entrou no hospital, ele entrou de coma 5 de maio, saiu dia 11 de junho para o quarto. uhum, Ele delirava, assim, ele passou muitos dias delirando, porque ele perdeu a noção, ele achava que estava no Rio de Janeiro, ele achava que a enfermeira ia entrar para roubar dentro do negócio, e foi um aprendizado para mim, para minha irmã, que tinha na época, eu tinha 23, minha irmã 22, que assim, que é outro, eu acho que eu tenho um aprendizado para o lado de quem estava do lado do paciente, né, como você estava, mas deve ter um aprendizado para sua esposa, e para sua família que lhe rodeia mais próximo, de uma coisa assim, que você vai levar o resto da vida. São cicatrizes, eu tinha pavor ao álcool em gel, porque toda vez que entrava na UTI você passava álcool em gel e o cheiro me sim. deixava incomodado. Né? O pai ficou no Memorial São José, o cheiro do Memorial São José, incomodado. A filha de um amigo meu nasceu lá. Aí eu fiz, puta merda, no Memorial São José, eu disse que nunca mais entrava nessa porra aqui. Eu disse, rapaz, eu tô entrando para ver uma pessoa que nasceu, né? Para felicidade, a mesma felicidade. E em vez de eu pensar na dor que eu senti, eu pensei na felicidade que eu tive ao sair do meu pai vivo do hospital, né? E eu acho que isso talvez seja uma coisa que... E eu me identifiquei muito além de ser seu amigo, né? Com todo o contexto, e eu perguntava a Jussara nem tão diariamente, porque eu sei como é doloroso também você responder Sim, todo sim, dia, tá igual, tá indo, qualquer novidade eu te digo, né? É, sim, é, é sim, muito também delicado, mas assim, é uma aprovação mútua, né? Eu espero que vocês aproveitem essa, que não é uma lição, porque não é por vontade de Deus, né? É uma consequência de algo, assim, que isso torne vocês ainda melhores como pessoas, e eu acho que você sempre sim, buscou isso, independente disso, dessa aprovação. Você sempre foi um cara que buscou melhorar, sempre foi um cara que puxou gente para cima, que sempre torceu pelos outros. Você é um cara vibrador, né? Você é um cara que, Diegão, a gente se encontra, fala, é uma festa, né? é. Isso, porra, eu acho que isso foi potencializado. Eu falava muito para Thiago Diniz. Eu dizia, Tiagão, quando o Diego sair dessa, o bicho vai fazer piada, o bicho a palestra dele vai virar, vai se potencializar a 1000%, Sou porque muito ele previsível. ele vai fazer do limão uma puta de uma caipirinha, pô, não é nem uma limonada, né? E assim, mais uma vez, eu sou muito feliz, porque eu acho que você vai conseguir explorar esse momento de uma forma muito positiva e vai conseguir ajudar muito mais gente do que você já buscava como profissional, como pessoa, né? É. Eu acho que isso faz parte da missão, né? Minha mãe tem dito assim para mim: meu filho, eu estou muito preocupado com você, porque você tem que entender o que foi dado para você e você tem que buscar. Ela quer que eu vire monge, que eu vá para o Tibete e encontre a minha missão, velho. Eu tô nessa, tá mais ou menos nessa vibe, sabe? Porque ela tá muito, muito preocupada e ansiosa de eu encontrar. Peça a Deus para ele lhe dar uma luz, para ele lhe dar clareza, para você seguir os passos corretos e tal. E, mas eu não posso entrar nessa Né, ansiedade. Eu então, preciso, tem que, eu, absorver, né, aos poucos, né? eu preciso estar cada vez mais alerta para as mensagens que chegam para mim, às vezes pequenas, subliminares, que às vezes a gente começa a enxergar de outra forma. Você falou aí, pô, no dia que meu pai abriu o olho, irmão, quando eu dei o primeiro, que eu consegui andar junto com a fisioterapeuta, assim, a rodear a UTI, cara, isso foi uma alegria tão grande. Eu digo, meu Deus, eu saí da cama, eu tô sentando, eu tô levantando, não consegui abrir uma torneira, velho. Assim, a primeira vez que eu comi uma maçã, que eu mastiguei, sabe, que senti a musculatura. A gente não dá valor a isso, bicho, no dia a dia de você. Meu filho, hoje, meu sobrinho mora com a gente, né? Aí ele acorda, aí sai da cama, aí vai pro quarto da mãe, deita na cama e liga a TV. Aí hoje eu falei assim, como é que tu levanta da cama e acorda para deitar, é?
É, Pelo amor de Deus, vai andar, vai correr pra cá. E aí ele ficou assim, né? Olhando pra mim, né? Porque eu converso muito com a molecada, porque a gente acha que o moleque não entende as coisas. Entende, velho. Você tem que sentar e usar o seu vocabulário, né? Ficar usando o vocabulário dele, pra ele ficar perguntando o que é a palavra, qual é o sentido da frase. E às vezes isso também a gente usa da mesma forma com um adulto no dia a dia, sabe? Fazer o cara. Às vezes você fala o óbvio pro cara e o cara, caramba, ninguém nunca tinha me falado dessa fala forma, disso. É. né? Às vezes você precisa levar a mesma porrada várias vezes para um dia que ela pega de jeito. E você vai, puta, porque às vezes a gente banaliza, né, aquela informação e que daquele momento talvez aquela informação não faça sentido para mim, porque eu estou numa outra vibe, eu estou pensando de um outro jeito, meu foco é outra coisa, até o momento que eu sinto uma dor e aquela palavra chega para mim, aquela frase chega para mim e fala assim, meu Deus, como é que eu nunca enxerguei isso? Como é que eu nunca pensei dessa forma? Meu Deus, é tão claro, é só olhar a origem da palavra, sabe? Tipo, motivação, é um motivo que gera uma ação. Quando você tem essa simplicidade da clareza do conhecimento, né, velho? O conhecimento é uma coisa linda demais, né? Quando você sabe que o teu olho brilha, que você sorri porque você aprendeu alguma coisa. Hoje eu até botei um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala exatamente a diferença entre informação e conhecimento, né? Que a informação você não aprende, né? Você esquece. E o conhecimento não, você leva para a vida Leva pro inteira, resto da né? vida. Exatamente. Ele faz uma pergunta sobre português e provavelmente muita gente não vai saber o que é isso, porque você não aprendeu, você decorou, né? Então, a beleza do aprendizado, do conhecimento, eu acho que é muito forte. E aí, essa missão essa provação que eu passei, tem uma missão aí por trás que eu vou tentar fazer do meu jeito, da melhor forma que eu puder fazer, enquanto não tiver condições melhores de fazer melhor ainda, como o próprio Mário Sérgio Cortella fala, né? O Ben tinha noção do que estava acontecendo com teu filho? Cara, aí vou até ressaltar isso que você falou, porque você foi uma das poucas pessoas que, quando falou comigo, disse assim, eu rezei muito pela sua família também. Muita gente falou assim, assim, 90% das pessoas, pô, sua mulher foi muito forte, principalmente as próprias mulheres, né, minhas amigas e tudo. Sua mulher foi muito forte, sua mulher foi muito forte, mas muita gente falou comigo, mas poucas falaram assim, eu rezei pela sua família, porque eu entendo, eu passei por isso e sei o quanto a família também precisa ser acolhida, porque ela não sabe lidar com aquela situação, né? E às vezes é até mais fácil para quem está vivendo, né? Aquela É. situação, É no porque você, sentido assim, queira ou de... não, você tá estático ali, né? Sendo cuidado, né? E com todo mundo, Exato. com a tua atenção para você, e a família fica um pouquinho esquecida. Exatamente. E aí isso foi muito importante para mim quando você me disse essas palavras e eu fiquei muito acarinhado e aumentou ainda mais assim o meu respeito, meu carinho por você e eu acho que foi essa força, velho, de cada um que naquele momento onde eu estava nessa provação de vai ou fica, sabe? Que as pessoas fizeram uma corrente de fé assim tão maravilhosa, tão consistente que Deus foi misericordioso, sabe? E diz assim, não, velho, a molecada aí tá pedindo para tu ficar aí mais um pouquinho, então dá teu show e arrebenta. É. Mas teu filho tinha Sim, consciência? aí voltando para Benício. Benício, eu acho que ele não teve tanto discernimento assim da gravidade. Da Ele gravidade. sabia que Sabia que papai estava no estava. hospital. Ele sabia que eu estava mal. Até hoje quando a gente sempre reza antes de dormir, né? E ele ainda, mesmo eu estando bem, ele fez que papai continue bem, que papai melhore cada dia mais. Ele fala. Então ele sabia da gravidade que era, porque ele tem noção da monstruosidade que é esse Covid, né? Mas a gente também tentou que ele continuasse na vida dele, no mundo dele, para ele não sofrer tanto. Mas em alguns momentos ele é muito inteligente e muito sensível. Então, em alguns momentos ele chorou sozinho. Uma das vezes foi no banheiro, assim.
E a mãe foi perguntar e ele, não, tô com saudade do meu pai, eu queria meu pai aqui e tal, cadê papai? Então tinha esses momentos de reflexão dele, mas eu acho que ele não tinha essa dimensão, né, tão grande assim como minha esposa teve, Porque você é um puta como de minha um pai, esposa velho. viveu, né? Eu vejo você ali caminhando sábado de manhã com ele na praia, sempre conversando, provocando, participando da escola. Eu pensava muito nisso assim. Eu disse, caralho, bem deve estar com saudade, né? Porque é um pai Sim, presente, né? Por mais que você viaje, né? Vai para é, João Pessoa, para Fortaleza e tal. Assim, é um pai que tá ali participando, brincando com ele. Isso era uma coisa que me mexia muito, né? Eu também tenho duas sim. filhas. Eu dizia, como é que o pai pode faltar em algum momento, né? Como o filho reage a isso, né? Isso E é um, você sabe que esse foi talvez o argumento mais forte de todo mundo que pediu pela minha saúde, pela minha recuperação. Talvez esse tenha sido o argumento mais forte que minha esposa que usou. Ele falou assim, Deus, dê a chance de Diego exercer a paternidade, porque ele teve um pai biológico e um pai que criou, mas não teve uma relação tão forte com os dois pais que ele teve, né? Foi sempre uma relação muito desafiadora, assim, muito conturbada em alguns aspectos também. E aí eu acho que esse foi o argumento da intercessão mais forte, assim mesmo. é, Que aí Deus foi assim, ele tem que continuar essa missão. Porque imagina, uma criança de 8 anos, cara, perde um pai, muda tudo, né, velho? muda tudo, Acabou. muda Para tudo. O destino é essa uma influência no destino muito, muito drástica, né? eu diria até que é um destino covarde, né, cara? É Porque desleal, né? Você é questionaria muitas desleal, a coisas, né? palavra é essa, é desleal com aquela criança. Porque a chance dessa criança não, não exercer a sua alta performance em todos os sentidos, né? Principalmente sentimental, né? O trauma que isso pode causar, as faltas de oportunidades que ele poderia ter, os aprendizados, né, com a figura paterna ali do lado, privar muito um ser humano de um crescimento mais consistente, sabe? E aí eu acho que minha mulher é boa de argumento. Oxi, imagina. Meu irmão é uma guerreira, eu sou fã, fã. É, vamos falar agora de saiu de lá e aí já começasse a trabalhar, tu entendesse. Porque aqui no. Os caras assistem televisão todo dia, é quase é uma novela diária que o cara fica sem entender. Quando tu saiu, É. tu se chocou com tudo que estava acontecendo, porque tu foi hospitalizado, tu não tinha noção da dimensão do que ia cometer no Brasil, né? Quando tu sai, tem lá, sei lá, não sei quantas mil pessoas que não conseguiram resistir, infelizmente, governo malucão, todo, economia já assim, meio que. Pessoas trancadas em casa há 90 dias. Como é que tu reagiu? Qual foi as tuas primeiras impressões quando tomou consciência do que estava acontecendo? Na verdade, como eu sou um cara que sempre tento antever as coisas, tento me precaver de algumas coisas, nesse aspecto social, de mercado e tal. Quando eu fiquei doente, eu já tinha essa noção do quanto isso ia influenciar em vários aspectos, principalmente relacionado ao nosso trabalho. Né? Quem está na área de comunicação, que está vendo aí a live, e você sabe muito bem quantas transformações a gente vem vivendo, né? E É, a gente lá na agência vem se preparando há um bom tempo, sabe? Para a mudança que a gente está vivendo agora. E assim, eu já lia muito sobre a dimensão que isso ia tomar no Brasil, né? Estudiosos falando que o Brasil ia ser o primeiro lugar no mundo, assim, de casos e de mortes e tal. Eu não acreditava tanto assim. Quando eu acordei, de fato, eu fiquei muito assustado com a velocidade de mortes e casos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei. Eu sempre tento. Quando você falou
do trauma lá com você, lá com relação ao memorial, eu sempre tento fazer esse exercício de ver o que é que de bom fica de tudo, né? Tentar enxergar o aprendizado, o que teve de positivo em cada cenário, né? Aí você comentou, pô, eu não quero ir nunca mais nesse hospital, mas foi esse hospital também que salvou a vida do teu pai, né? Exatamente, exatamente. Então Depois, quando tem, eu voltei pensando nisso. Eu disse, pô, eu saí dele aqui, com ele aqui de mão da cadeira de roda para um home care, que ainda passou, a recuperação dele ainda demorou muito. Assim, pô, eu tenho que celebrar isso, né? correto. Eu tenho que celebrar isso. Então, eu já tinha um pouco essa dimensão e a gente já estava fazendo um trabalho de home office lá na agência, né? A gente já estava com a turma, acho que uma semana antes da quarentena, a gente já mandou a turma para casa. Porque a gente tem muito cuidado com as pessoas que estão lá com a gente. Tem gente que está com a gente há 20 anos, sabe? É muito tempo, né? E eu acho que o trabalho de home office, ele tem várias particularidades assim que eu acho positiva e eu já tentava implantar lá na agência, nem que fosse um home office Híbrido, provisório. é, prov- é, é, tivesse momentos de home office, né? Uhum. Porque eu achava que era importante esse estar um pouquinho mais em casa. E eu tinha essa consciência porque como eu viajo muito para as produções de campanhas e por a gente ter lá o escritório em João Pessoa e de viajar para o interior do estado da Paraíba para gravar lá, para ver o povo, para, sabe, gravar aquelas prestações de conta de uma escola que foi feita lá em uma cidadezinha pequenininha e tal, e você vê a reação da população com aquela escola que é entregue, né, para você entender a força do governo no estado. E eu trabalhava remotamente, né, com a equipe, né, coordenando a equipe e tal, e eu sabia da importância de você também estar fora, trabalhar fora, né, e eu acho que valia a pena ter esse respiro e ia ser até bom para a agência, porque ia economizar energia, economizar água, economizar um monte de coisa, né, e eu tinha essa consciência, e agora a gente foi forçado a viver isso. Reuniões que todo mundo lutava para ser presencial, hoje a gente consegue fazer virtual, às vezes com uma performance até melhor, né? Claro que você vai É, se adaptando à tecnologia, tudo. Claro que no home office você também tem limitações, às vezes a gente não tem uma cadeira como a gente gostaria, não tem uma internet tão boa como é no trabalho, mas você está mais próximo da família, você pode ouvir você pode sair, aqueles 5 minutos que você vai tomar um cafezinho na na agência, no Copa, né? trabalho, É, é você uns tá com cinco seu minutos que filho, né? é 5 minutos que você passa com a secretária, ouvindo a história da família dela, que você não sabe, que É, você vai ali no terraço, vê as pessoas passando, que você conversa com seu filho, que você que faz uma oração com a sua esposa, você conversa com o teu sogro, desce, fala com o vizinho, sabe? Você tem outras experiências. A gente para evoluir no sentido de humano e ter mais repertório para criar, né? A gente precisa viver, né? Fora é. da agência também, né? Então, acho que isso foi muito positivo nesse sentido. E eu estava até lendo um artigo hoje de Nizam, e ele é sempre muito polêmico no que ele É. fala, né? Nas coisas que ele fala e tal. E ele falou, uma das coisas que ele comentou é que, tipo assim, o modelo do nosso negócio ele está exaurido, É. mas quem conseguir ser leve, né, quem conseguir, que é uma coisa que a gente já pensa há muito tempo, hoje a agência é bem, Eu bem acho que mais deu uma leve. acelerada, né? Nesse período, deu uma acelerada a transformações que já eram necessárias. Então se tornaram necessárias Exatamente. agora, né? Porque assim, a conta precisa fechar, né? E aí muitas pessoas disseram, quem sai fortalecido desse cenário é a turma que cria, que pode ser de qualquer área, mas é muito na criação, porque você encontra soluções ali para essas adversidades, e a turma do financeiro, né, que você consegue fazer as manobras para poder deixar a empresa saudável. Há muito tempo, eu tenho uma ideia de criar
uma agência que era uma agência light, comunicação light, sabe? Tudo leve, com clientes leves, sem muitas refações, com poucos É, clientes, sabe? Porque assim, eu acho que o cliente entende do negócio dele, a gente entende do nosso negócio. Eu adoro o trabalho colaborativo, mas eu acho que o trabalho ele tem que ser aperfeiçoado a partir de talvez uma informação que eu não tenha que vai melhorar aquele trabalho, mas não necessariamente de um argumento que eu estudei, que eu provoquei, que eu testei. Então as coisas precisavam. Eu queria muito ter uma agência onde eu tivesse um grande investidor assim, dizer assim, agora tu vai escolher os clientes. E a gente é. criar Isso aí é o sonho, né? criar uma estrutura em que eu dizer assim, eu quero que você seja o meu cliente, mas não porque eu preciso de você, mas é porque eu acredito O seu negócio. no que a sua marca acredita, na alma da sua marca, sabe? E tentar fazer a coisa sempre mais leve, com tudo mais leve, não só... aquela história de você pensar grande, mas continuar pequeno o máximo que você puder, sabe? Eu nunca É, quis ter uma grande agência, uma mega empresa. Eu sempre quis fazer grandes trabalhos no sentido de consistência. De tipo assim, aquele trabalho foi marcante, aquele trabalho mudou a forma como aquela marca se comunicava com aquele cliente, mudou o rumo do negócio do cara e fez a diferença na vida das pessoas que depois de tanto tempo a pessoa ainda lembra, sabe? Claro que você só consegue isso chegando cada vez em mais pessoas, tem todo uma, um, é uma coisa de alguns... consistência muito grande, né? Assim, porque as pessoas, acho que as marcas, às vezes, principalmente as pequenas, ficam muito ansiosas para fazer coisa nova. Ah, já enjoei disso, já enjoei daquilo. Ah, a gente eu acho que está muito repetitivo, né? E a gente esquece que está repetitivo para a gente que trabalha com aquilo ali todo dia, né? Mas para o Isso, público, ele viu ali poucas vezes, esporadicamente, teve alguns que ainda não viram. Eu acho que tem essa coisa do exatamente. trabalho da gente de comunicação que é muito que também tem uma hora que dá uma cansadinha, né? Do cara que às vezes querer mais o bem-estar da marca do cliente do que às vezes o próprio cliente. Isso é uma Exato. coisa. É, Tu não respondeu se tu voltasse a trabalhar. Tu já estás trabalhando no home office sim, normal. sim, eu voltei desde a semana passada. E em julho a gente está querendo voltar com. Vai fazer uma rotina aí onde as pessoas vão 2 vezes por semana para começar a voltar ali a se adaptar. Eu já queria voltar e fui, para não dizer apedrejado, mas fui combatido veementemente pelas minhas duas sócias. Deus me livre, o sufoco que a gente passou, você vai ficar mais um mês em casa, porque eu Duas tô doido guerreiras, para... Juliana, né? Tu fala, duas Você guerreiras tá que doido? seguraram Quer a que eu onda passe aí. por isso de novo, essa agonia toda? E eu doido para ir para a agência, para estar com a galera, para trocar ideia, para dar risada, sabe? Eu acho que a gente, assim, a gente vive altos e baixos nas nossas profissões, né? Às vezes você está mais estimulado, às vezes você está com mais tesão, está com menos tesão. E eu voltei com muita vontade, assim, de, de, de recriar tudo, sabe? De reinventar mais ainda, de tentar buscar o máximo de criatividade ou de trabalhos que a gente se divirta com eles no dia a dia. Eu sei que é muito difícil, até pelo perfil das contas que a gente tem, assim, sabe? Você sabe como é trabalhar com contas governamentais e É, tal, e as limitações, mas hoje eu mostrei um trabalho para o meu filho, e assim, eu sempre tento mostrar algumas coisas e tal, foi assim, aí, e eu sei que ele tem esse lado artístico, gosta muito de desenhar, de fotografar e tudo, e aí, em um determinado momento da vida dele, ele achava muito legal as coisas que eu fazia. Ai, que massa, papai, ai, que bonito isso, não sei o quê. Aí quando foi hoje, ele falou assim, ah, papai, mas eu não gosto muito do seu trabalho, não. Aí eu falei, por quê, filho? É porque é chato, né, papai? O governo fez 3 hospitais e não sei o quê. Isso é chato, papai. Aí eu,
olho para mim assim, meu Deus do céu, ele está certíssimo. A É, gente diz isso para os clientes, mas às vezes o cliente fala assim, não, mas tem que ser dito tem que dessa ser desse forma. jeito. É. E você cria uma série bloqueios, né? Por que tem que ser desse jeito de novo? Né? Por que a gente não pode falar que a gente está entregando uma coisa, entregando um benefício para a sociedade de uma forma De uma forma diferente? diferente. É. E por que o negócio chega hoje, eu tenho que estar amanhã, eu tenho que produzir no terceiro, sabe? Uma coisa que eu acho que mudou na quarentena foi a relação das pessoas com o tempo e com a urgência. Que eu venho sentido assim. Hum, E, fora o tempo, o melhor aproveitamento do tempo é quanto tempo a gente tem economizado de trânsito por estar em casa, sim, né? Quanto tempo a gente tem economizado em reuniões, porque as reuniões são muito mais produtivas, né? Você entra na sala ali, no meeting, discute o que tem para discutir, não tem como haver conversas paralelas, então isso já facilita as pessoas prestarem atenção e serem mais resolutivas, né? É, e sobra mais tempo para a gente, porque eu acho que depois disso tudo, você isso. vai dizer, putz, quantas coisas eu pude viver agora durante esses 90 dias dentro de casa com minha filha que eu teria perdido ou não teria visto, ou ia saber por foto ou por vídeo que a babá ia mandar, né? Porque Sim. eu estava na agência até meia-noite ou até 11 horas da noite, ou estava de reunião em reunião, não vinha almoçar em casa, etc, etc. E eu acho que isso é Aham. uma coisa que essa relação do tempo foi algo que me chamou muita atenção, né? E aí depois que você passa por as consequências da pandemia são para todo mundo. Mas para quem passou por uma experiência como tu passou, acho que ela toma outra dimensão em relação a tempo, que é assim, porra, eu não posso perder tempo com isso. Eu tava ali no hospital É, quase agora, rapaz, a pista que Deus me deu aqui, quem vai voar sou eu, né? eu tenho tentado ficar um pouco mais distante do celular, tentar tirar um pouco o tablet do Benício também. Mas quando eu estava no dia a dia, né, alguns anos atrás mais, não, dia a dia não, no nosso dia a dia normal, sem ser na quarentena, eu sempre via também a tecnologia como um grande aliado, sabe? Porque para gente que não podia estar o dia inteiro com o filho, né? Acabava que esse recurso de você poder falar com o seu filho através de videochamada, pô, é maravilhoso, né? Quando ele tinha 3 anos, eu criei um negócio chamado Desafio do Bem, que todo dia eu ligava para a secretária da gente, fazia uma chamada de vídeo e ele tinha que fazer um desafio. Tipo assim, eu mandava ele para embaixo do prédio, eu dizia que ele tinha que dar 3 voltas no escorrego, dar 4 pulos, depois fazer, sabe? E sempre pegava ele de surpresa, porque eu acho que é esse momento, quando você surpreende a criança, que faz com que ela pense naquilo que ela está fazendo, e quando ela pensa em algo que ela está fazendo, ela passa a ter mais consciência dessa relação. Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que meu pai faz isso? Por que meu pai... Sabe, ele começa a questionar mais, e eu acho que é onde ela amadurece, cresce e os laços afetivos se fortalecem, sabe? Então, a gente, por um lado, é refém dessa tecnologia que distancia, mas se a gente souber utilizar ela bem, ela é uma mão na roda, assim, para a gente que fica tanto tempo longe da família, né? É. Eu tento hoje em dia, cada vez mais, usar essas ferramentas de uma forma que possa contribuir, não... Ah, mas papai está sempre ocupado no celular, mas papai tá, sabe? E aí, às vezes, eu vejo uma coisa no TikTok, por exemplo, que eu tenho usado bastante. Eu tenho acompanhado esses vídeos. Aí, às vezes, eu vejo uma coisa interessante, porque minha mãe fala, minha esposa fala, né? Diz assim, não tem nada que preste esse negócio. E, às vezes, tem uns vídeos muito interessantes, assim, que eu acho que é o novo Instagram mesmo, né? E aí eu mostro para ele algumas coisas relacionadas a desenho, perspectiva, arte, né? Tudo depende também de quem você segue, né? É, é O isso. conteúdo que vai ser relevante ou não para você.
eu ainda não entrei no TikTok. Quer dizer, eu tenho o perfil do TikTok, mas eu não é um aplicativo que eu abro, não. Minha esposa abre, quando eu vejo, ela tá estourando de rir com os vídeos lá. Eu disse, meu Deus do céu. Aí me mostra, venha ver que negócio maravilhoso. Eu até acho Lá, no- graça, mas eu não lá nos gosto. Estados, lá nos Estados Unidos, tem um aplicativo que você usa que você gera um código no TikTok e a partir do quanto mais você usar ele, mais aí você começa a ganhar uma grana. Não é mesmo? É, da- no YouTube você tem views e o YouTube te paga, né? Nesse caso aí, tem uma parceria desse aplicativo com o TikTok que aí você vai usando, as pessoas vão usando o teu código e você vai sendo remunerado. E aí você só pode sacar US$ 50 por dia. Mas é uma coisa que só Tu, tem nos Estados Unidos. tu estás pretendendo voltar a stand-up, voltar a fazer palestra? A partir de quando? Assim, né? A partir de quando? Porque não tem fisicamente, né? É. Mas fazer aí eventos digitais, etc. Porque tu é um cara que também promovia isso, né? Tu estás já pensando em se reinventar nesse sentido. Tu tem aquele DC dos vídeos, né? Dos 100 vídeos, Sim, sim. né? Que é bem Aquela série, bacana. né? Que é bem bacana. É que eu, putz, É, meu, se eu já lhe admirava, depois das lives aqui, eu lhe admiro mais ainda, porque dá trabalho. dá Olha que eu trabalho fiz pra 9 caramba. lives, né? Você fala com as pessoas, você liga para o amigo, ó, bora participar, faz uma pauta, lê o Uhum. assunto, né? Faz o convite, prepara aqui, bota, apoia o negócio num livro com tripé, faz isso tudinho. E produzir 100 vídeos, né? Não é E eu brincadeira, vou não. eu vou te falar que a live é até mais fácil, porque você vai ali no freestyle, né? Você tem uma preparação, mas você vai batendo um papo, aí entra numa conversa, entra para outra, né? E É. você vai curtindo aquele papo ali. No caso da série de vídeos, de conteúdo, você tem que preparar, né? Para ver o que é mais interessante para a audiência, porque não é, às vezes você acerta num tema, às vezes não acerta no outro. Mas eu pretendo voltar a fazer palestra assim que, é, que tudo se normalizar e eu puder estar presencialmente, né? Porque, por exemplo, Murilo Gun. Murilo criou aquela escola, né, a Keep Learning, e esse ano ele decidiu, e apesar de ter feito todo um mercado, né, de ter amadurecido no mercado de infoproduto, vendendo os cursos dele, esse ano ele decidiu que ia fazer palestras presenciais juntamente com música, com um grupo que chama, acho que é Reverb, o nome do Reverb. grupo, É. né, que tem poesias e tal. E aí ele montou esse projeto e aí teve a pandemia. Pronto. Aí acabou o projeto do cara. Ele não vai poder estar em lugar nenhum, né? É. Então, a sorte é que ele tem essa... ele pode passar um ano, dois, três, sei lá, até mais, sem trabalhar, sem fazer nada, né? Mas assim que as coisas se restabelecerem, quero voltar a fazer a palestra e claro que ela vai ter novos conteúdos, né? Porque eu sempre faço as palestras, parte delas customizada, porque baseado na realidade de cada cliente, das necessidades, dos problemas que cada cliente quer resolver com aquela experiência que os colaboradores vão viver. Mas agora eu tenho uma nova experiência para falar que é bem contundente, assim, marcante, que é a sobrevivência, né, cara? Esse bate e É. volta aí que rolou. Vai vir Então, livro? certa... Vai vir livro? então você perguntou isso para mim, né? E eu também outras pessoas também me pediram isso, né? Pô, tu já não escreveu Sorte é para os Fracos. Já tá aí enganando a gente, dizendo que vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí você falou assim, pô, por que não junta as duas coisas, né? É. Faz o Sorte é para os Fracos e finaliza com a história. Eu achei genial, assim, de juntar tudo. O que falta é a coragem para assumir o compromisso e dizer assim, pô, vou escrever, porque tem que ter uma disciplina muito grande de você todo dia ir ali estruturar tudo, sabe? Sabe É que eu, bronca. eu, eu tô fazendo 2 cursos de escrita criativa. Ah, Um até com Marcelino Freire, né? Escritor, poeta daqui. uhum. E outra que é de produção de conteúdo do Porta dos Fundos. Que, com Gregório do Vivier, Pochá, Ian, né? Massa. Sobre fazer roteiro, E são storytelling, aulas já gravadas ali que você aulas vai. já gravadas virtuais, né? Sim, Eu adoro estudar, assim, é um negócio que eu não, sim. não, não curtia muito na época da escola, mas desde o primeiro dia da faculdade até hoje é algo que
que eu gosto. Tipo, a quarentena tá me fazendo um pouco mais produtivo. Eu tô terminando o MBA e tô fazendo mais 4 cursos que me divertem, que não é assim, não é uma obrigação, né? Então eu não tenho Sim, como assistir todo segundo. Ah, eu tô afim de assistir hoje, vou lá, assisto e tal. E eu tenho a ideia de escrever um livro quando eu fizer 20 anos de carreira. Aí eu comecei a gravar ano por ano. Eu pego o celular, boto lá e começo a contar. 2005. 2005 foi assim, quando eu fiz isso, parará, e gravo. Dá 40 massa, minutos, 45 minutos, tal. Porque legal. você vai trazendo aquele estímulo e a vontade da hora, porque é a oportunidade. E depois, eu tanto poderia escrever, que eu acho que eu não vá ter essa condição de escrever, porque eu acho que o livro tem uma metodologia, né, muito específica, mas pode pegar um Sim, ghostwriter e você já tem ali documentado sim. vários anos. Eu já gravei 6. Eu tô em O cara 2000. estruturar para você, né? Eu já gravei 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Sim. Falta fazer 2011. E você vai rememorando. Eu até contei um dia desse aqui, em algumas das lives, que eu escrevo no meus Moleskines. Eu tenho Moleskine desde 2009. E eu Sim. guardei todos os meus Moleskines. Então, eu meio que peguei alguns e fui lendo, né? E vem memórias completas. O dia que a gente ganhou a conta do Grupo Dias, Alfaiate, Uhum. Dona Carolina e o que, na Massapê Sim, ainda. sim, sim. Qual era o valor do FII? Como foi a negociação? Você Aham. começa a trazer coisas e resgatar, que é muito massa, né? Sim, E sim, para sim, mim sim, tem sido uma sim. experiência muito boa, assim, porque eu disse, rapaz, é quarentena, toda essa coisa, muita tristeza, eu não vejo mais notícia, tal, né? A gente tem uma agência muito grande, então muda o business completamente, né? Muitas decisões difíceis, etc. Se você não se distrair, pelo menos no meu caso, né, Uhum. e ser produtivo nesse sentido, eu estaria meio para baixo. Para mim foi uma coisa assim, essa dinâmica do livro, que aí eu lhe recomendo mesmo, vá É. gravando e vá guardando. Não, falta esse start de dizer assim, vamos fazer. E aí, o como fazer, dá para fazer da maneira menos dolorida, digamos assim. Mas é porque é aquela história, tempo é questão de prioridade, né? Quais são as minhas prioridades agora, né? Agora é o Né? bem, Então, é ser diante desse esposo. novo mercado, diante disso que eu passei, diante da própria situação que a gente vive no nosso negócio, na agência, né? Então, tem algumas prioridades, mas eu sei que eu preciso colocar isso também como prioridade, porque vai gerar outros tipos de conexões também, né? Quando eu Uhum. comecei a fazer palestra, foi uma forma que eu encontrei também de ampliar o meu network, ou de abrir portas através de uma entrega já de conhecimento, de conteúdo, sabe, de alguém que indica você para outra história e tal. Você conhece pessoas e troca informações, e aí você vai aprendendo como se vender ou fazer um pitch dentro da própria palestra, e aí vem um infoproduto. Eu estou devendo um infoproduto para mim mesmo também. Tem um monte de projeto que estão engatilhados assim, que realmente eu preciso tirar da gaveta. E que, por exemplo, a história dos 100 vídeos mesmo foi uma coisa meio provocativa de Baé. Pronto, mas Que segure aí a história do sem vídeo, porque tem um minuto aqui para desligar o Instagram e a gente tá, recomeça a live. Pessoal, beleza. fique aí, né? A gente Salva já aí, né? volta. Pra gente não perder, né? Vou salvar. Massa. Vai, já Vai, voltamos. tá bom. Vamos seguir aqui com Diego Curvelo, grande Diegão. Espera ele entrar na sala e o pessoal voltar. Tá. Instagram devia aumentar esse limite aí do tempo. Vamos voltar aqui. Giovanni De Carli tá aí também. Mestre, Nando Carvalho também mandou um beijo pra tu. Nando tem um projeto massa Porto Media. do Porto Mídia, exatamente. Das telas, né? Acho que vão ser importantes mais do que nunca, principalmente para informar, né? Principalmente para informar dentro do shopping, dos cuidados, etc. Acho que as marcas
vão ter um papel, as marcas têm um papel muito grande de informar e de ajudar nesse novo Tomando aqui. contexto, né? Diz aí. Me botaram agora para tomar chá todo dia de noite. Eu tenho que tomar É? chá. Ei, irmão, é o bonde do chá, velho. Aí toma Mas, eu, mas toma minha já esposa. era tão bem cuidado assim antes, ou foi depois dessa situação? Rapaz, o povo tá com medo de eu morrer, aí, aí tô cuidando mais, viu? Então, já é outra coisa positiva, né, dessa lição, né? É, sem dúvida. Apesar dela tá pegando no pé. Hoje eu tenho um personal ice cream, né? Que é É mesmo. Jorge, que tem uma sorveteria aqui do lado, aqui em Boa Viagem, que foi uma das Free Sabor mais antigas daqui do Recife. Fica aqui em Boa Viagem, ali onde era a Farmácia Redonda, ali na frente da Farmácia Sei, Redonda. sei, sei. Pronto. Aí quando a Free Sabor até porque você já atendeu a Free Sabor, vocês estão com a Free Já. Sabor ainda? Não, ela tá com a Elefante, com o Dudu, com Dudu até sai, tá Carlinha e Rafa Araújo. Quando a Free Sabor, eu frequento essa sorveteria há Desde mais o de 20 Salesiano. anos. Há mais de 20 anos eu frequento, porque eu fui morar em João Pessoa, mas eu vinha passar as férias aqui em Recife, com a família toda daqui de Pernambuco, tudo. E eu vinha aqui para Boa Viagem e tomava sorvete lá. Ah, E era nessa daqui, né? Porque tem a primeira, é lá na frente do Salesiano, do Colégio Sim, Salesiano, sim, né? sim. É por isso que eu falei que era uma das primeiras, né? Eu É. sei que a primeira é lá do Salesiano. Mas aí tem essa Frissabor aqui. Quando a Frissabor virou franquia, né? Que a Uhum. marca foi comprada e tal. O nome dele é George, mas todo mundo só chama de Jorge. Aí Jorge não quis assumir e comprar e tal, e Ah, botar lá Frissabor e não sei o quê. E aí o que ele fez? A Frissabor demitiu uma galera e tinha um cara lá que era um sorveteiro da Frissabor que tinha pego a receita com o cara das antigas, que fazia a baunilha roots mesmo. E eita. aí, esse cara criou o sorvete dele e Jorge ficou com o sorvete desse cara, fazendo direto com o ex-sorveteiro da Frissabor. Então, hoje, o sorvete de Jorge, claro que não é uma outra categoria, não é esses sorvetes de shopping como aquele que é bem cremoso, lá tem o Dom, Que é muito bom. Dom. tem, E tem até um na Rua Amélia agora aqui. do bigodinho, né? Tem aquele, É, tem um no centro que é o chocolate, tem esse Dom não sei o que, esqueci. é, São Paulo, né? São Paulo, São São Paulo. Tem ali Paulo morango colorê, que é uma delícia. e o Bacio de Latte, né? É, bate de latte. É. Aí Quem gosta é ele Queirozinho. Queirozinho, toda vez que a gente almoça no Rio Mar, ele vai pra fila do bate de latte. Aí eu Samico vai adoro. puto, porque é muito caro. Aí Samico, pô, só gosta do negócio caro. Eu vou Não, tomar o Free Sabor, que do lado é Free Sabor, né? e No, do Rio Mar ali. exatamente. E o pior é que eu falo com o Jorge, meu irmão Jorge é 20 conto, 30 conto. Ele, tu é doido, rapaz, nunca vou dar 20 conto no sorvete, tu é doido. E aí, Jorge é meu, assim, virou um amigo, né? De tantos e tantos anos que a gente vai lá, e às vezes eu vou lá só para conversar, nem tomo sorvete. Só que aí eu tô com. Você vê, né? Eu conheço os sorvetes tudo, né? Uhum. Todas as sorveterias, sou apaixonado. E aí é uma das coisas que eu tô tendo essa privação, né? Por conta dessa coisa de gelo e tal. E a minha mulher não deixa eu tomar sorvete. Aí hoje, Jorge mandou um vídeo para mim, aí eu respondi para ele. Aí ele fez, e aí, tu tá bem? Eu fiz, tô bem, doido pra tomar um sorvete, mas minha mulher não deixa. Aí ele, aquele Sunday. Aí deu É. print, mandei pra Dea. Minha amiga, ela só botou aquelas carinhas de raiva. Tá, 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 Mas, tá, tá, você, tá. mas isso é uma precaução ou não é recomendado mesmo tu tomar nada gelado por enquanto? É muito mais uma precaução, né? Porque, por exemplo, o ar-condicionado estiver muito gelado, eu já fico obstruído. E eu Entendi. tô com esse lance da sinusite, que já tem há muitos anos, e quando eu fui na emergência, que aí o médico viu um quadro viral e disse que eu provavelmente estava com Covid, ele disse que eu estava como se fosse um cisto aqui, dessa sinusite que eu preciso tratar. Então, mas eu só vou tratar quando a As situação coisas da saúde melhorar. melhorar. Agora, voltando ao que você estava falando de ficar em casa e falando também de estudar, uma das coisas que mais tem me dado prazer assim de ficar em casa é o contato com as crianças, sabe? Com meu filho e com meu sobrinho. Essa semana o meu sobrinho estava
fazendo a tarefa, aí, aí tava fazendo a tarefa com a babá, e aí quando terminou a tarefa, aí ele fez assim, acabou, ufa, tô livre. Aí, aí a babá começou a rir assim, né? Aí eu fiz, vem cá, conversar com você. Você pensa que você acabou de estudar? Você pensa que quando você terminar a escola você vai parar de estudar? Tá? Olha, bota uma coisa na sua cabeça. Acabou agora, você vai fazer outras atividades, mas você vai estudar pro resto da sua vida. Então, esqueça esse negócio de, tô livre. É pro resto da vida, porque quem não estuda, todo dia a sua tia aprende uma coisa, a sua mãe aprende uma coisa, o seu avô aprende uma coisa, a gente vai lendo, a gente vai tendo informação. Então, todos os dias a gente vai estudar. Então, comece a enxergar o aprendizado, o estudo, como uma coisa natural da sua vida, porque nunca... Sabe quando é que você vai parar de estudar? Nunca. Nunca, exatamente. Eu acho que Mas ninguém... é como se alimentar, é mais uma, assim, é mais uma fazer que você tem no dia a dia. Se você torna isso uma prática, né? Eu acho que não é uma Mas obrigação. e eu acho que assim, o quanto antes a gente tiver essa noção, melhor, né? Exatamente. Essa Porque, não, eu consciência, quero... né? essa consciência. Porque eu quero acabar logo a escola. Eu queria terminar a escola, não porque eu não gostasse do ambiente escolar, que eu era louco, mas assim, tinha matérias, lógico, que eu não me identificava. E eu queria acabar a escola não porque eu não gostava da escola, mas porque em alguns momentos eu não me enquadrava naquela... Não fazia sentido para mim estudar aquilo. Eu queria sair dali para estudar só o que eu gostasse. O que iria me amplificar as minhas habilidades. Então, esse era o meu objetivo de dar esse novo passo, sabe? Porque, pô, o que é que eu sei de matemática hoje? Infelizmente, acabou-se, velho. Né? Foram Graças a tantos e Deus tem tantos Ana, anos né? Para cuidar do perdidos. financeiro, né? Exatamente. Os sócios têm que ser complementares, né? Tu fez faculdade de publicidade mesmo ou fizesse outro curso? Eu fiz jornalismo, né? Jornalismo. Comunicação, né? Antigamente você tinha o curso de comunicação e tinha as habilitações, né? Habilitação em jornalismo, relações públicas. Eu fiz na Federal, lá em João Pessoa, e lá não tinha, ainda não tem o curso de publicidade lá na Federal. Só tinha publicidade. Hoje eu acho que tem jornalismo, RP, relações públicas, rádio e TV. Não sei se tem mais algum outro na área de comunicação, mas publicidade não tem. E aí, quando eu fiz vestibular, naquela época tinha o peneirão, né? Você fazia a primeira fase, sabia quanto era a sua nota, né? E já ia meio classificado ali para a segunda Na fase, segunda né? fase. Aí eu fiz jornalismo lá na Federal, passei, acho que em 11º, e aí na Federal daqui eu fiz publicidade. Minha mãe já morava aqui, então... Só que aí eu passei na primeira fase, só que aqui não dava posição. E aí eu já estava querendo ficar lá por causa dos amigos, vínculo de amizade, tudo. Era um curso que eu também me interessava muito, jornalismo, sempre gostei. Mas por saber que eu estava melhor classificado lá, e aqui a concorrência era muito maior, eu decidi fazer lá. Mas só por essa circunstância mesmo. Mas talvez se tivesse publicidade lá, eu talvez teria feito publicidade. Mas eu tentei levar o curso, pagar umas cadeiras que tivesse mais a ver com propaganda, com design, com fotografia. Sempre aquelas optativas, né, que você faz para completar. Ó, falando um pouquinho de propaganda, tu tem observado aí as marcas, tu tem observado acompanhando a comunicação, as marcas que estão atentas, as marcas que estão ajudando, ou tu nem fosse olhar isso ainda? Eu até vi, cara, algumas coisas, mas eu não estou me recordando. Eu sei que a Ambev começou a fazer álcool em gel, né? Construir hospitais. Teve muita marca que não foi oportunista e aproveitou e criou oportunidades para serem mais humanas, né? Para darem sua contribuição. Eu acho que é mais do que necessário que, nesse momento, os grandes players assumam esse compromisso com a sociedade, né?
Porque você vê que o poder está na mão de uma minoria, né? Uma minoria tão grande. E essa parte social, ela tem que existir nesses momentos mesmo, né? Eu estava fazendo hoje eu estava conversando com a minha secretária, né? Que ela dizendo assim, seu Diego, eu vou casar. Vou dar uma casada, né? Porque tem gente que casa como se não... Não, vou ali na esquina, né? Tem 3 filhos, cada um de um marido diferente. Aí eu disse, rapaz, tu não completasse nem 6 meses, nem 1 ano com esse, já quer casar. Espera, deixa o relacionamento amadurecer. Entende quem é essa pessoa. Eu passei 3 anos namorando com o André e 2 anos de noivado. Ou seja, foi 5 anos tentando evitar o casamento e não consegui. Ele não conseguiu. Aí disse isso pra ela, né? Tu tá aí com um prestígio danado sendo tatarapão de ló, não vai vacilar não. Não, mas eu faço essa brincadeira pra meio que ilustrar, né? Porque assim, o casamento é uma decisão para uma vida, né, cara? Você não quer que dê errado, né? Exatamente. E ela dizendo que queria casar, não sei o que, já estava querendo dizer assim, qual o presente de casamento o senhor vai me dar? Né? Que ela está preocupada com os presentes, não é com o casamento. Ela quer arrumar um motivo para ganhar presente, né? Aí eu fiz assim, minha filha, eu fui fazer planilhar hoje os gastos e tal. Tem uma planilhazinha, né, que você faz de gasto financeiro. Eu fiz tanta doação esse mês, velho, que quando eu botei no papel ali, que eu fui ver, menino, eu doei isso tudinho, foi. Porque é Tony que pede para você doar para um negócio no aniversário dele, o outro que vai fazer doar algumas cestas básicas, aí a pessoa que me ajudou ali, aí eu dou uma contribuição, aí, sabe? E você sai muito mais de coração aberto, né? Quando você sai de uma situação como a que eu passei, né? E aí eu fui na ponta do lápis e vi a quantidade de doações que eu fiz, e aí me lembrei daquela frase: não existe gente que tem tão pouco que não possa dar alguma coisa, e também não existe gente que tem tanta coisa que não pode, que tem tanta coisa que não precise de algo, né? Ninguém é pobre o suficiente que não possa doar alguma coisa, e ninguém é rico o suficiente que não precise de alguma coisa, né? Então, eu acho que as marcas têm que assumir esse compromisso de investir no país, investir no ser humano, na sociedade, porque para a gente é muito fácil dizer eu fico em casa, né? Uma vez que a gente tem uma infraestrutura, sei aí, ó, com essa casa bonita, um Nespresso aí atrás, ó, né? Uma musiquinha, um lounge que tava rolando aí, pô, pra gente é tranquilo. Eu tô dando graças a Deus que eu tô em casa, porque eu passo tanto tempo na rua, velho, que pra mim não tá sendo um sufoco. Mas e o cara que mora numa sala com 8 pessoas, que vive como um índio, que todo dia tem que pescar para botar o alimento dentro de casa, saca? Eu acho que a comunicação ela se fortalece muito nesse sentido, mas como a gente vem numa luta gigante para reconquistar o valor do nosso serviço para os clientes, né? Porque o cliente hoje ele compra melhor do que a gente, ele negocia melhor do que a gente. Se ele for fazer algum tipo de mídia, ele pega direto com o veículo, né? Já tem uma estratégia ali por trás. Tudo está automatizado, né? Você vê a Rede Globo aí se reinventando o tempo inteiro agora para os micro e pequenos negócios. Ele já existe uma plataforma já que já entrega até o vídeo pronto, né? Exatamente. Mas é aquela história. Eu acho que as grandes histórias elas ainda vão ser customizadas e personalizadas, sabe? Você não tem como você criar uma comunicação com alma, com exclusividade, se você realmente não entender aquela marca. Não é um template que vai resolver o problema do cara, entendeu? O cara pode ser informativo, falar de preço, alguma coisa assim, mas ele não vai conseguir construir uma história relevante que vai realmente... É lógico. Se eu falo isso, eu estava falando dos 100 vídeos, né? Baé foi um cara que me provocou para dizer assim, pô, tu precisa fazer um curso. Eu entrei naquele universo Deus te abençoe, meu filho. Meu sobrinho aqui, ó. Bentinho. Dá tchau pra galera. Tchau. Corrida fofa. Mas aí, quase do bem, não é? Oi? Ele tem quantos anos?
Benício tem 8, ele tem 6. São 2 anos de diferença. Aí, Baé fez assim, pô, tu tem que fazer um produto, pô, tem que... Aí ele deu essa provocada, né? A gente tinha feito campanha política junto. E aí eu digo, vou fazer uma série de vídeos, vamos fazer assim e tal. Aí a gente fez esse projeto junto. Então ele ele produzia tudo para mim e eu fazia toda a parte de conteúdo, né? Mas Baé é um cara que estuda muito a questão do mercado, principalmente do mercado digital. É um cara que está ligado em tecnologia, assim como poucos. E ele é um dos caras mais céticos, assim, com relação à visão do nosso negócio e tal, e que a gente realmente precisa entregar valor, entregar o estudo daqueles dados, interpretar aqueles dados e usar essas ferramentas como facilitadores para a gente, mas que não dá para vir com essa historinha romântica de que a criatividade sempre vai fazer a diferença, a grande ideia, porque tem um monte de outras coisas ligadas a Big Data, ao BI, que precisam estar inseridos dentro desse contexto, né? Ou seja, você tem que entregar resultado e comprovar esse resultado. Só que eu ainda acredito muito que a gente tem que o que a gente tem para vender é a única coisa que o cliente não sabe fazer mesmo, que é como contar essas histórias e como usar as ferramentas da melhor forma, né? Outro dia o cliente chegou para mim, um ex-cliente que voltou a ser cliente, eu falei, rapaz, eu já fiz de tudo nessa internet, o que é que funciona? É newsletter, é Facebook, é Instagram, é influenciador, que danado funciona? Aí eu digo, não tem uma fórmula. Se tivesse a fórmula, era fácil demais. Pega esse aqui que resolve. Pum. Que antigamente era assim, né? Você botou nos classificados, tu só tinha o classificado, todo mundo via. Você botava na TV, bum. Né? A gente pegou muito, né? Anúncio de carro em jornal. Página de cadernos, caderno de imóvel, às vezes tinha 2 cadernos de imóvel e 2 cadernos de carro, né? Hoje em dia quando eu trabalhava na OIM, era uma loucura. Sexta-feira era nego liberando 40 anúncios num dia, sabe? E ainda tem esse residual, ele é tão forte, tão marcante, principalmente da galera mais antiga, que tipo assim, acha ainda que a sexta-feira é aquela loucura. Não, porque a sexta-feira é punk, não sei o que e tal. Agora sexta-feira é para liberar os posts do final de semana. Eu estava conversando com o Betinho, que trabalhou, inclusive, na Ampla há muitos anos. E ele falou assim, Diegão, nego quer que a gente faça o post, aí vai fazer uma coisa bonitinha, mas o post é um anúncio, velho. Ele tá no tamanho menorzinho ali, mas é um anúncio que a gente tem que fazer, que tem que chamar a atenção, tem que ter um título. Hoje em dia o título menor, tem uma legenda que o cara tem que ler, sabe? São tantas variáveis que a gente tem, só que o problema maior é que a gente não tem mais o que essas redes, né, essas plataformas nos deram, que era o alcance orgânico. Virou veículo. Só que como o cliente está dentro do veículo, né, ele talvez ele enxergue melhor essa troca, o engajamento, os comentários e tal. Só que ele foi muito mal acostumado, porque a internet veio como um facilitador, onde as coisas podiam ser mais rápidas. Eu gravei um vídeo ali e foi. E aí se criou uma cultura de que a internet é mais barata, que a internet você investe pouco e ganha muito, que a internet não precisa de tanta qualidade. É claro que isso vem mudando bastante, porque tudo vem amadurecendo. Mas a gente trabalha ainda com clientes pequenos que não têm ainda tanta experiência com investimentos, e eu acho que cada dia mais isso vai crescer. Você sabe disso, na Joga vocês lançaram, inclusive, um projeto, né, para ajudar esse pequeno microempreendedor com um custo praticamente de graça, né, para o cara poder dar o primeiro passo mesmo, né? É porque teve muita marca que entrou no digital, acho que já eram mais estruturadas e ainda não estavam no digital, eles tentaram ali e conseguiram talvez arrancar um pouco. Mas você imagina para o pequeno que a panfletagem perto da lanchonete dele, do self-service, ajudava mais do que um post,
Aham. né? E o cara agora tá fechado, não tem ninguém na rua. Como o cara faz para continuar o restaurante dele sem fazer anúncio pela internet, né? Sem atender por WhatsApp. Isso é um Exato. negócio que eu acho que até vai ficar muito e foi uma aceleração muito grande para pequenos negócios sobreviverem, né? Porque quando reabrir, vão voltar as pessoas a frequentar os restaurantes, as lanchonetes. Mas ele ganhou mais um contato, né? Por Uhum. exemplo, de vender. O WhatsApp acabou de lançar o Facebook Pay, né? Que é do WhatsApp, que é para você fazer pagamentos para o WhatsApp, que também é um negócio que vai facilitar muito. Você pedir Uhum. uma coisa para o WhatsApp e ainda pagar, né? Sim, sim. Eu acho que isso ajuda, né? Eu tô muito engraçado. Tem hora que eu tô mais entusiasmado, tem hora que eu tô mais cético sobre as Aham. marcas. Desse assim, acho que teve muita marca que vai tirar ter um capital de reputação social muito grande, né? Porque eles fizeram coisas boas pelas pessoas ou promoveram algumas coisas, estiveram ali juntos. Como tem um monte de marca que ficou calada, teve marca até que jogou contra, mas eu não sei, eu sou cético saber se daqui a um ano as pessoas vão estar lembradas disso, Uhum. né? Ou se daqui a um ano, se a marca porventura tiver alguma falha, as pessoas vão esquecer tudo de bom que a marca, por exemplo, promoveu em algum momento. Isso é uma das coisas que eu tenho observado e tenho tentado registrar o máximo de coisa possível, porque é engraçado, né? Você, quando vai olhar para o passado, a gente tem a memória muito curta. Se Eu acho que você... nesse caso aí, Anselmo, tem um outro fator que, que tem tido muita escassez no mundo, que é a danada da ingratidão, né? Quando você banaliza, não, não faz mais do que obrigação, essa empresa é milionária, tem que me ajudar mesmo, né? Com algumas pessoas, sim, provavelmente vão esquecer e vai passar por isso. Mas eu acho que muita gente vai pensar assim, pô, no momento que eu mais precisei, aconteceu isso, e isso gera um vínculo emocional muito forte. É, E aí o que faz isso reverberar são as provas sociais, né? Os depoimentos. É o cara que diz assim, meu irmão, isso é de verdade, isso aconteceu comigo, isso me ajudou, sabe? E isso não acontece ali na rede social, é na rede da vida real, da sabe? vida real, né? É claro que a rede social também é vida real, mas acontece ali na conversa na hora do almoço, no ponto do ônibus e tal, que a gente não consegue mensurar isso. E é muito difícil para. Que dados são esses que a gente vai mostrar para o cliente? Que porra de relatório é esse? Ah, É, 10 mil pessoas falaram nos pontos de ônibus ali do Ibura, de não sei de onde. Não vai, velho. não tá, não Sacou? tá. É isso que às vezes a gente fica questionando essa intangibilidade da força que tem a comunicação e que muitas vezes passa despercebido para o cliente, entendeu? É, eu acho que as marcas que tiveram uma boa estratégia para esse momento vão sim sair mais fortalecidas, porque é aquela velha história, né, velho? Quem dá a lapada, esquece. Mas quem leva, não esquece não, irmão. O caba que Isso é uma levou um, verdade. o caba que levou um chute, uma lapada no pé do vidro na terceira série, ele lembra até hoje tudo. O caba que deu, né, rapaz, foi mesmo, me desculpe e tal. Então, acho que é um pouco desse paralelo, entendeu? É É, uma boa reflexão, uma boa reflexão, uma boa às vezes reflexão. você vai para uma celebração, né? Vai para uma missa, e o pastor, o padre, ou o palestrante num centro espírita, fala alguma coisa que cai como uma luva para você, né? Você fala É. assim, meu Deus, esse sermão foi feito para mim. Obrigado, Senhor, por me iluminar. E aí eu precisava ouvir isso naquele momento. Então, eu acredito muito nessa sincronicidade, sabe? De você, porque a gente trabalha com isso. A gente trabalha criando, mostrando para o consumidor, às vezes, uma necessidade que ele nem sabe ainda que Que precisa. precisa. É Porque isso. a gente vai entregar um produto que tem um facilitador que vai mudar a vida dele, que vai melhorar a vida dele. É um sabão que vai limpar melhor, é um negócio que vai ser uma internet que vai ser mais rápida, sei lá. Tantas e tantas coisas que a gente precisa desenvolver
um produto ou um serviço com diferenciais reais para a vida do cara, que a gente acaba criando hábitos, educando as pessoas. E eu acho que quando uma coisa é de fato extremamente relevante, ela é marcante, entendeu? Se você conta uma boa história e aquele produto tem a qualidade, porque, por exemplo, tem um amigo meu que trabalha no ramo de calçados que ele não está vendendo sapato. O povo não está andando, como é que o cara vai vender sapato, né? E o cara resolveu abrir, e ele tem um hobby de fazer churrasco, e ele no final de semana agora faz churrasco e entrega delivery. E tá um sucesso da porra, e o cara tem que começar a fazer esse pedido de quarta-feira, porque o produto é muito bom. Ele tem uma comunicação extremamente eficiente? Talvez não, mas ele tem uma comunicação que resolve. Ele faz o videozinho dele ali com o WhatsApp, cortando a carne e tal. É de verdade, sabe? Entendi. As marcas precisam ser mais de verdade, precisam ser mais humanas. E às vezes o humano é o cara... Pô, você pega aí o filme Qual é o filme, meu Deus, agora que eu vi agora que tem a música do Queen? Não sei qual é o produto, meu Deus. Enfim, mas é tudo gravado com o celular. Vocês mesmo fizeram agora pro shopping? A gente fez pro shopping, a gente fez pro celular, a gente fez o de Treloso, a gente fez pro celular, com as pessoas mandando de casa. Teve alguns que a gente fez de celular. Pedindo para as pessoas se autofilmarem para poder fazer enredo. Pois é assim, e aí você tem que ter esse cuidado e no aspecto de até quando... Rexona. André Rexona, exatamente, a Andrea lembrou. Porque ela adora Queen, e quando ela ouviu a música, ela... Então, a gente tem que saber usar as ferramentas para ser cada vez mais humano, mas a gente também não pode exagerar, porque o nível de informação está tão grande que as pessoas sacam quando é fake e quando não é fake, pô. O micro-influenciador, ele converte muito mais do que o macro-influenciador em questão de porcentagem. Porque se eu faço uma foto de um prato que eu gostei, num restaurante de Seu Zezinho, que eu fui ali, e 10 amigos meus perguntam onde é Seu Zezinho, e os 10 vão lá, eu tive 100% de conversão. Eu não atingi 1.000 pessoas, né? Mas na proporção, eu tive 100% de conversão. Então, o tamanho da expectativa desse anunciante, né? Então, às vezes, a gente precisa ser mais verdadeiro e menos criativoso para chegar no coração do cara, sabe? Eu acho que o testemunhal nunca esteve tão em alta, né? O endosso, né? Eu nunca esteve tão... Era tão careta fazer isso, mas hoje é uma necessidade básica, pô. Você dizer que fez um curso e que o curso... Tu faz um curso, dá um depoimento, não está sendo pago por isso, dizendo que o curso... transformou alguns aspectos da tua vida. Pô, isso não precisa de mais nada, pô. É o boca a boca, o velho e bom boca a boca, um cara que tem autoridade, que eu admiro, que eu respeito, porque que eu... já tá chancelado. O cara não precisa fazer pitch de venda nenhum. O cara, pô, o curso é bom, velho. Vou comprar. Acabou-se. Ó, estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa. Tenho aqui que falar que eu estou extremamente feliz. Né? Se deixar, a gente vai aqui até conversa com o Bial, emenda lá com ele, inclusive, né? Porque é muito bom. Assim, eu não consegui nem ler todas as interações, nem nada, não sei quem entrou, quem saiu, porque parecia aqui uma conversa dentro de uma varanda, os dois falando aqui, fazendo falando de tudo, né? A gente falou de tudo, né? Eu gosto... Só para fazer uma adendo, eu gosto muito de conversar sobre negócios e comunicação falando de gente, sabe? Porque eu acho que é mais de verdade. Porque a gente já está tão sobrecarregado dessas informações sobre como vai ser o novo normal, como é que o mercado vai suportar isso, quais as novas ferramentas, para onde vai o mercado, sabe? Irmão, dá teus pulos, velho. Olha pro lado, né? Olha pro lado, né? troca ideia, mas não perca a relação com as pessoas e esteja dentro do seu negócio, porque aí você vai encontrar as possibilidades. Quantas e quantas vezes a gente foi no fórum para encontrar qual era o novo modelo do nosso negócio? Oxi, não existe. Não. Não existe. A gente tentou fazer isso, né, construir isso inúmeras vezes, curso, né? Não existe modelo. O modelo é o meu, que eu olho para o teu e digo assim, pô, isso está resolvido.
tá te ajudando, pô, acho que vou tentar implantar no meu também e acabou assim mesmo, irmão. É. Vamos em frente, mas finaliza aí. Não, de agência, inclusive, eu acho que é uma coisa que talvez o negócio da gente saia bem transformado, né? E isso, assim como outros negócios, mas eu acho que o da gente vai sentir um impacto muito grande em relação a investimentos, em relação a tudo, e em relação a formato, né? Como você falou, Martpet já estava fazendo aí o home office, a gente lá na AMPA está super adaptado ao home office, né? Eu acho que isso veio para mudar, né? Um monte de agência gigante de São Paulo, a África anunciou que a criação toda vai ser 100% home office, né? É, Você imagina a criação da África, né? eu vi É, o ó, Gordilho falando sobre isso. para fechar, tem 3 perguntas que eu faço para todo mundo. E para você, eu não sei nem se as 3 perguntas cabem, porque eu não sei se já deu tempo de você criar um hábito depois que tu saiu aí do hospital, que é qual é o hábito que tu ganhou e que tu perdeu durante essa pandemia? É a primeira. Aham. Diz aí, O qual é o hábito hábito que que eu tu ganhei, que eu ganhou perdi, e que tu perdeu? Eu já rapaz, viu o que tu hábito, tomar sorvete e já perdeu, né? Que já foi cortado, né? exatamente. Eu acho que um hábito que eu ganhei foi rezar mais, orar mais, tomar banho de sol, né, que era uma coisa que eu não fazia, e comer mais do que eu já comia. Porque eu nunca comi em casa, né? E agora eu tô comendo, fazendo as 3 refeições. E como eu perdi aí 15 quilos, né? Quando eu cheguei em casa já eram 12. Eu acho que eu já engordei uns 6 ou 7. É, tá com o rosto mais Porque aí, redondinho. eu dei uma. Mas não tá tanto quanto era antes ainda, porque o smartphone engorda. Mas eu acho que o principal hábito talvez seja esse de rezar, de agradecer e de fazer as refeições juntos também, né? Que é uma coisa que eu não fazia. Mesmo em casa no final de semana, meus horários eram todos errados. Então eu ia para academia tipo 11 horas, quando eu É, tu chegava no. malhava de meia-noite, né? É, Isso é quando eu voltava do trabalho, mas tipo final de semana, que eu Ah, treinava no sábado e no domingo, eu ia treinar no final da manhã, quando chegava as pessoas já tinham almoçado, aí eu almoçava sozinho, sabe? Então, esse foi um hábito que eu perdi. E o que eu ganhei foi de estar mais junto com a família, com todo mundo. Que é um momento onde você troca ideia, onde você lava a roupa suja, onde, sabe? É ó, o momento mais família, eu acho, do dia. a segunda é, tem vacina, apesar que tu já estás imunizado, né? Mas tem Mas você sabe que não tem vacina. essa não, né? O nego Rapaz, não tem, mas é também muito essa pouco parte de provável. ciência eu parei de observar, porque eu estou esperando aquele Átila e a Marino dizer assim, pode sair de casa. Depois que esse cara disser, eu confio em todo mundo. Se o William Bonner disser, eu não acredito. Se esse Átila e a Marino, que virou a maior referência da biologia e da ciência no Aham. Brasil, esse cara disse, pode sair, eu vou embora. Não, É, eu tenho sofrido um terrorismo gigantesco, de assim, não acreditem não. Você pode ser arrombado de novo. Eu digo, danou-se, pelo amor de Deus. Mas mas eu peraí. já tô com o IgG, a minha chance é menor. Qual é o. Pode tudo, pode sair de casa amanhã. Qual é a primeira coisa que Diego Curvelo vai fazer? Tem vacina, tá tudo, já pode tudo. Vou pra praia, velho. Eu vejo todo dia o mar aqui, irmão, e eu não posso dar uma tibungada. Meu irmão, tá louco aqui, doido pra botar o pé na areia, sabe, de mergulhar. Acho que a praia nunca teve tão distante assim, velho, da gente. Todos os dias eu olho pro mar, agradeço por poder enxergar as ondas, ver a maré e tudo, e a gente não pode ir, velho. A primeira coisa que a gente vai fazer é descer do jeito que tá e dar um mergulho. Ó, e a última, que é, cara, eu vou nem me emocionar, mas qual é a maior lição que tu tira disso tudo? Da pandemia, da parada do mundo parar. E aí eu acho que você tem coisa aí, né? Eu acho que eu até já falei sobre isso, mas acho que a maior lição é que a gente nunca é grato o suficiente, sabe? Nunca é grato o suficiente. A gente sempre tem que olhar para o lado, perceber que estamos num momento, numa posição, num cenário privilegiado e que a gente precisa
estar presente nesse momento, mas agradecendo, sabe? Agradecendo pelo que está vivendo, pelo que está tendo, e eu acho que isso foi o que eu mais... A gente se angustia tanto, sabe, com os pequenos problemas do dia a dia, uma discussão de se eu vou comprar isso, eu não vou comprar aquilo, se faltou isso na feira, não, não faltou, porque fulano reclamou disso, reclamou daquilo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa da agência, aí ela falou assim, o cliente mandou um áudio aqui, falando isso, isso e isso, vou te mandar aqui. Eu já sabendo, às vezes você lida com algumas pessoas que tem, de fato, uma postura mais tóxica, né? E aí eu falei assim, ó, me desculpa, mas eu não vou nem ouvir, porque eu ainda não estou... eu entendo como é que eu devo reagir, mas eu não quero ainda me intoxicar com esse tipo de energia. Então já sei o que ele disse, já tenho ideia do que veio, e vamos resolver, acabou-se, sabe? Às vezes a gente fica, sabe, remoendo, tentando buscar Brigamos por coisa. tão pouco, né? Fazendo questão de Cara, tão pouco, né? eu acho que isso foi o mais importante, assim, a gente é muito frágil, a gente tem que ter, a gente não tem a noção da bênção que é tudo que a gente vive, de respirar, sabe, só as questões fisiológicas, de você comer, de você ir no banheiro, velho, numa boa, sabe, coisa Tomar que um banho era de difícil. chuveiro, né? Porra, meu irmão, agora você falou. Rapaz, a Primeiro primeira vez que eu banho dei que eu... banho no meu pai, quando ele saiu do hospital, que ele tava de home care, ele não andava ainda, era de cadeira de roda, traqueostomizado, aí tem que tomar banho na cama, né, de hospital que estava Sim, lá na casa da gente, na sim, época. Aí teve um dia que a enfermeira vacilou lá, porque ela não deixava nada, eu peguei o pai no sim. colo, levei o pai pro banheiro, botei ele na cadeira e liguei o chuveiro. Caralho, meu pai parecia uma criança. Parecia uma criança, pô. Porque fazia pelo menos 2 meses, 2 meses e pouco, ele não sentia uma água cair no Sim. corpo e descer. É foda. Cara, é maravilhoso. Quando eu tomei o primeiro banho também, eu falei, meu Deus, que bênção, que, sabe, parece tão pouco, né, cara, mas faz uma diferença gigantesca, assim. A gente que é muito inquieto, que é muito agitado, imagina você ficar na cama ali o tempo inteiro, sem tendo consciência, a mente querendo fazer assim. Eu tive uma recuperação relativamente rápida, Rápida. mas muitas vezes eu passava do ponto, sabe? Eu queria fazer coisas que o meu corpo ainda não podia fazer. Desde pegar um peso, de subir uma escada, sabe, de andar mais do que podia, de às vezes até usar um celular e eu cansava, a vista cansava, né? E eu acho que isso foi o maior aprendizado, estar junto de quem a gente ama e ser grato por tudo que a gente vive, cara, porque todas as vezes que alguém chega e reclama de alguma coisa para mim, eu falo assim, olha, não é bem assim, podia ser assado, podia estar vivendo essa situação assim, essa, não, porque cansa, o menino é o dia todinho, eu fiz, aí o menino, a amiga dele que está na sala dele, que não consegue andar, que não consegue falar, sabe? Então, falta um pouco desse pé no chão, sabe? Pra gente no dia a dia. E assim, é natural. Natural também a gente ter os nossos momentos de De desventuras, insatisfação, né? De de insatisfação. insatisfação, de insatisfação. Mas se a insatisfação ela for positiva, né, uma insatisfação positiva constante para você se aperfeiçoar, melhorar, é legal. O que não dá é você ser ingrato, né, cara? A ingratidão é um negócio que eu abomino, velho. E às vezes a gente também, que é muito grato e generoso, né? Às vezes a gente fica exigindo do outro isso também, né? Pô, cara, eu fui tão bom com aquele cara, o cara não deu nem obrigado pra mim, velho. Sabe? A gente tem que se desprender disso também. Se desprender disso também. Eu escutei lá na UTI, o cara assim, quando eu sair daqui, esquece de todo mundo aqui. E eu falei várias vezes com o meu médico, eu fiz, assim que melhorar isso aí, eu vou lá, vou conversar com todo mundo, vou agradecer pessoalmente, porque salvaram minha vida, né, cara? Salvaram minha vida. Cada um do seu jeito, da sua, dando o seu melhor, mas foram pessoas que
cuidaram de mim, assim, tem tanta gente, né, tanto paciente, que muitas vezes o cara também é mais um, é mais um, é mais um, é mais um. E eu tive essa sorte de criar vínculos lá com as pessoas, sabe? Não sei se esse meu jeito meio estabanado, mas diziam que eu ficava tendo alucinação, que eu brigava com a televisão, que eu ficava fazendo imitação, imitando os repórteres, o presidente, que eu ficava cantando. Então, inconscientemente, eu estava lá com o meu Também jeito de ser também. estava interagindo com as pessoas, né? Exatamente. Diego, muito obrigado por ter participado aí para finalizar esse meu projeto. Eu estou muito feliz em você estar aí, vivo, saudável, feliz, com a sua família, com seu filho, sua esposa. Para mim, assim, é reconfortante, assim. Quando comecei esse negócio, eu lembrava até de tu, que eu dizia, era uma coisa que o Diego talvez estivesse fazendo se ele estivesse aqui. Era lives, era interagindo, era conversando, e eu lembrei do seu projeto dos 100 vídeos, Sim. de não ter vergonha, né? Que você é um cara que não tem vergonha. Então, eu disse, pô, meu caralho, vou, porque aí o cara recebe crítica, que tem gente que diz, virou blogueiro, virou... Que porra O cara nenhuma. vai fazendo, o cara vai se divertindo. A conversa é muito boa. Promover uma conversa que seria só de nós dois, que aí tiveram um monte de pessoas que participaram, interagiram, lhe viram, né? Lhe escutaram. Isso para mim é o mais importante. Então, assim, quero lhe agradecer demais por ter topado. Sou muito feliz por ser seu amigo aí, seu parceiro. E espero que em breve a gente esteja junto aí, tomando um café, ou tomando uma cerveja, ou tomando até um Pessoalmente, né, sorvete. velho? Pessoalmente, né? Tomando Pessoalmente. sorvete, com certeza. Porque Agora que eu vi que você é fã de sorvete, tô com uma maior saudade, assim, de todo mundo, né? Você sabe como eu sou. Eu sou um grande entusiasta, assim, da vida e principalmente da nossa profissão, das pessoas que fazem o que a gente faz com alma, com verdade, sabe? Com vontade de fazer, daquele cara que como você muito bem, com muita propriedade diz, bota a mão na massa mesmo, né? Que a gente não tem, não a gente tem não tem tempo ruim. vergonha de gerir, a gente precisa gerir, mas não tem vergonha de ir lá e fazer acontecer junto com a galera, né? Aquela liderança que não é o cara que vai na frente e a turma vai acompanhando, que é até uma liderança digna, mas é aquela liderança mais horizontal, que você está do lado do cara fazendo junto com ele, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se unir, se fortalecer e levantar a bandeira desse trabalho do bem, que a gente só encontra pessoas que podem amplificar isso. E eu só agradeço, irmão. Obrigado. Uma honra sempre bater esse papo. Valeu. Um beijo na família aí. Obrigado, viu? Beijão. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí Valeu todo mundo que participou pela aí. audiência. Valeu. Tchau. Abração. Tchau, tchau.